a obra dele não a gente não pode classificar todo Carlos Drummond de Andrade a segunda fase do modernismo, porque ele começa lá, ele se destaca lá, mas ele vai além, né? Como eu estava falando, ele vai até a década de 70, até a década de 80, né? Então, ele ultrapassa o próprio modernismo, né? Então, a gente já tinha visto algumas características da segunda fase. Lembra que eu já tinha falado para você essas comparações, né? A gente viu que a primeira fase do modernismo é aquela fase mais voltada para chocar, pela rebeldia, por quebrar, por romper as barreiras, né? Criar um novo senso estético. Lembra que eu tinha feito até a associação com a adolescência, né? Então, é aquele momento que a gente vai ter uma tentativa de formação da própria identidade, de uma identidade nacional, de uma identidade brasileira, de uma criação estética renovada. Então, é aquele momento, mosquitinho aqui, é aquele momento de choque, né, de transformação, semelhante ao que acontece na adolescência. Só que passado esse momento, é um momento de amadurecimento, que aí chegamos na segunda fase do modernismo. Então, essa segunda fase, ela é mais madura. Madura em que sentido? A preocupação agora não é simplesmente romper com todas as estruturas que existiam. Não é mais essa. A preocupação agora é uma conexão com o coletivo, com o social, com questões mais amplas, além da própria estética. É utilizar a estética de uma forma a fazer uma crítica social, né? E a gente vai ver Carlos Drummond de Andrade fazendo isso muito bem, né? Então, a gente vai ter alguns poetas que vão ter uma poesia que vai trazer alguns elementos abandonados na primeira fase, mas que já vão trazer também esse novo enfoque de ser mais crítico, de reconhecer mais as realidades sociais que a gente viu, né? Então, Carlos Drummond de Andrade, ele vai começar nessa segunda fase do modernismo, e como a obra dele se estende por muito tempo, ele também vai ser classificado em outras fases. A obra de Drummond é classificada em várias fases, tá? Então, ele vai começar com essa parte que é bem representativa da segunda geração, ela é bem representativa do que acontece em 1930, que a gente viu que é um momento de transformação social, né? A gente viu que o mundo passava por várias questões, né? O Brasil passava por várias questões. 1930 é um marco não só da poesia, mas é um marco histórico, porque se começa o Estado Novo, é um momento que Getúlio Vargas ascende ao poder, e a gente tem uma transformação na política nacional. E essa primeira fase é chamada de fase gauche, né? O que é a fase gauche? Gauche é uma palavra vinda do francês, por isso mesmo ela se escrevendo com A e U, a pronúncia é um pouco diferente, né? E significa do lado esquerdo, mas o lado esquerdo no sentido também metafórico, ou seja, aquele que é torto, que é meio estranho, né? É meio às avessas, né? Então, o gauche é aquele que está desconectado da própria realidade, ele não consegue se integrar a essa realidade. Então, é o momento que o poeta vai ver o mundo de uma forma mais pessimista, mais de isolamento, né? Como se ele não conseguisse se comunicar com o próprio mundo, né? Com o mundo que o rodeia. Essa fase vai trazer também alguns elementos da primeira fase do modernismo, como poemas curtos, né, o que a gente chama de poema piada. Ele vai utilizar a ironia com muita força, o humor, né? E aí a gente vem para a segunda fase de Drummond,
tá? Que é o que a gente chama de fase social. É um momento que ele começa a refletir sobre alguns aspectos que aconteciam naquele mundo, naquele momento. Então, ele começa a refletir, principalmente na, no, no, no grande problema que a gente tinha nesse momento, né, que foi em 1940, que foi a ascensão do fascismo, do nazismo, que culminou na Segunda Guerra Mundial. Então, em 1940, a Segunda Guerra estava explodindo, né, então estava aquela confusão no mundo. Então, ele vai deixar de lado alguns elementos que a gente vai ver na fase Gothic, como essa ironia, como esse humor, uma poesia um pouquinho mais leve, para a gente ver uma poesia mais densa, né? Que ela vai falar diretamente com esse problema, que foi um problema tão sério, que até hoje a gente vê os vestígios, né, da Segunda Guerra. Aí ele vem para a terceira fase, que é uma fase mais filosófica, então ele começa a transformar a fase social em um momento de reflexão. Então, ele utiliza a própria poesia como um fator de transformação do mundo, tá? Esse momento é um momento que eles chamam até de o signo do não. Por que o signo do não? Porque é um momento de negar, de desesperança. Então, aquele pessimismo que a gente viu antes com ironia, aqui vai ser um pessimismo corrosivo, que vai tomar todo ele. Né? Então, ele vai estar completamente frustrado com o plano social. E a última fase é a fase da memória, né, que chama de tempo de memória. Por que é o tempo de memória? É quando ele já está mais velhinho, né, que vai ser lá no final da década de 70 e início da década de 80, ele já está bem velhinho, né, e ele vai fazer, ele vai começar a remontar toda a sua vida. Vai falar da sua infância, na cidade que ele nasceu, que foi em Itabira, vai falar da família, aí vai voltar a fazer algumas piadas, mas uma piada e um humor mais cotidiano, né, mais relacionado a esse plano doméstico, né? Então, essas vão ser as fases de tom. Deu para pegar um pouquinho sobre quem que foi Drummond? Deu sim. Ótimo. Eu tinha visto ele no vídeo lá do Moacir. Ah, sim. Eu vou postar ainda para vocês, é porque eu não queria postar antes, para vocês lerem o poema de forma mais neutra, né? Para vocês lerem sem ter esse conhecimento teórico mesmo, para ver o que vocês sentiriam com o texto, como que vocês interpretariam a partir das próprias experiências mesmo, dos conhecimentos de vocês. Mas eu vou postar para vocês essa parte teórica, né? Que é essa mesma aula que o professor Moacir já postou, e vou postar a gravação do nosso vídeo de hoje também, tá bom? Então vamos lá para o texto. Quando a gente pega esse título, A Noite Dissolve os Homens, o que vocês pensaram? O que vocês imaginaram? Se não quiser falar com Quando o eu, com o quando eu microfone, pode li, colocar no chat também. ok. Pode Quando falar, eu, Bruno. quando eu li, eu percebi que, tipo, quando a noite caía, era como se todas as esperanças chegassem, os medos e tudo mais. Foi essa impressão que eu tive. Uhum. Então, olha só, esse texto, esse título, ele já traz para gente uma figura de linguagem. Vocês conseguem identificar que figura de linguagem é essa? A noite dissolve os homens. Metáfora? É, não é exatamente uma metáfora. A gente tem uma mais específica a esse caso. Noite é um ser, né? É algo, né? Tem forma, corpo, para poder realizar alguma ação.
Não, não tem não. Não tem. Então, a gente está dando uma característica de seres animados que realiza a ação para a própria noite, que é um ser que nem é um ser, né, na verdade. Então, a gente está transformando algo que sequer tem forma, que é algo abstrato, né, em algo animado, algo que consegue realizar uma ação, né? Então, essa característica a gente chama de prosopopeia, personificação, ou ainda a gente pode chamar de antropomorfização. Por quê? Porque a gente está pegando essa coisa abstrata, que é a noite, e dando forma, né? Como se ela fosse também um personagem do texto, como se ela também fosse realizar uma ação. É um tipo mais específico que a metáfora, né? Porque a gente tem essa capacidade de realizar, de pegar algo abstrato para realizar uma ação. E aí a gente viu que o poema ele se divide claramente em duas partes, né? Vocês conseguiram ver isso? Né? Que tem a parte da noite e tem a parte da aurora. Eu vou fazer a leitura com vocês para a gente ir pontuando algumas partes, né, do texto, tá bom? A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tampouco os rumores que outrora me perturbavam. Então, ele já começa aí, ó. O que a gente viu de a noite dissolve os homens, vem a noite desceu. Como se realmente ela estivesse realizando uma ação, né? Como se fosse possível a realização dessa ação, né? A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. Aí, espera. Olha só, aqui a gente já começou falando da noite, fala, né, que essa noite chegou, e aí ele já começa a dar algumas pistas do que ele está falando. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. Aqui ele já põe a pista do que ele está falando, né? De que elemento real ele está se referindo, né? Tem vocês conseguem, a partir daí, já identificar que fato é esse que ele se refere? Consegue? Sendo honesto, eu não faço ideia. Não. Quando a gente fala em combater, a gente está falando de quê? Eu imagino algum tipo de guerra, mas eu não sei. Ele já começa a contar a questão da guerra, sim, né? Então, onde se combate, ele já começa a dar pistas de que ele vai mencionar essa guerra, tá bom? Gente, vocês estão conseguindo ouvir o barulho? É porque vai ter obra que aí é o pedreiro que está falando. Eu Tá. não escuto nada. Dá pra ouvir, assim. Mas atrapalha? Não. Ah, então tá bom. É porque eu tô ouvindo muito alto. Aí, se estiver atrapalhando, eu vou lá pedir para ele falar um pouquinho mais baixo, né? Então, aqui ele já dá a pista de que ele vai mencionar a guerra, né? Que aí a gente vai ter tanto a presença de combate, né? Que traz essa ideia de guerra. Campos, né? Já também vai trazer outra pista. E ele fala também de guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias. Apagou os almirantes cintilantes nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo. O mundo não tem remédio. Os suicidas tinham razão.
Aí aqui a gente tem a noite mortal. A noite mortal é, pode ser entendida um pouco desconexa do que a gente se pretende, né? Porque se a gente for ler desatentamente, a gente pode pensar que a noite é mortal porque a própria noite vai morrer. Só que aqui nesse sentido, tem também aqui nesse sentido, aqui nesse texto, ela tem também outro sentido, porque a noite é capaz de matar, né? Então aqui a noite, ela não é simples, não é a noite que é só a escuridão, que é só a oposição do dia. A noite, agora a gente vai no sentido mais amplo da metáfora, a noite ela expressa outras coisas. O que a noite expressa? Ela está expressando um conflito, né? No conflito, o que mais? Eu vou ficar esperando vocês falarem, tá? Que é algo ruim, perigoso, eu acho. Algo ruim, perigoso, A incerteza? a incerteza. Vocês já ouviram falar no livro Teogonia? Não, nunca ouvi falar. Não. Teogonia é um livro da mitologia grega. Theo significa Deus e gonia significa origem. Então, é o livro que vai falar sobre a origem dos deuses, né? Então, ele vai trazer alguns. Eu estou tentando pegar aqui um trechinho dele, que eu pensei agora, aí eu não preparei antes. Ele vai escrever sobre como que surgiram os deuses, o Olimpo. A titanomaquia. Oi? A titanomaquia. Eu não entendi. A titanomaquia é a guerra do controle do Olimpo entre os titãs e os Ah, deuses. tá, agora eu consegui ouvir. Entendi. Sim, ele fala também nesse livro, mas o que eu quero falar sobre por que eu falei de teogonia agora? Porque em teogonia, noite é também uma personificação, né? Não sei se vocês sabem, mas a mitologia ela vai um pouco além do que a gente conhece do Olimpo, né? Ela tem tem a personificação de praticamente todos os sentimentos que o ser humano é capaz de sentir, né? Então, a gente vai ter a personificação do dia, da noite, da inveja, da vingança, enfim, de praticamente tudo. E aí ele fala da noite. A noite é também um ser. Então, em Teogonia, a noite é que vai dar origem a vários outros seres considerados ruins, né? Então, a noite vai dar origem à vingança, vai dar origem à ira, né? Eu estava tentando achar o trecho que fala, mas eu não estou conseguindo encontrar aqui. Que aí fala que da noite nasceu, e aí fala vários outros elementos. E aí é que a gente vê que é essa noite, né, que a gente vê aqui em Drummond, é semelhante à noite da mitologia, embora talvez não tenha sido essa a intenção dele, mas a gente vê que é essa mesma relação de metáfora, né, que a noite ela vai trazer o caos, a noite vai trazer a ira, a noite, como ele diz aqui, vai dissolver os homens. Por que ele vai dissolver os homens? Porque vão deixar os homens sem esperança, vão deixar os homens sem nada, né? Então aqui não adianta. Aí, por que ele fala que é inútil sofrer? Será por quê?
Alguém tem uma ideia de por que que a noite dissolve os homens? Sem ideia. Então, ela dissolve os homens porque ela deixa a gente sem lugar, né? Ela dissolve todas as características que nos fazem humanos. Sabe quando a gente fala, esse ato foi desumano? Por que que esse ato foi desumano? Porque foi um ato sem compaixão, foi um ato sem amor, foi um ato egoísta, foi um ato mau. Né? Então, quando ele fala que a noite dissolve os homens, é porque tira do ser humano todas essas características, né? De compaixão, de bondade, de esperança, tira tudo isso. Então, ele vai dissolver, vai deixar só o caos, vai deixar só a desesperança, vai deixar só a dor. E aí ele fala que é inútil sofrer, porque não tem para onde eu ir, né? Porque é tudo dor. Aí ele fala, o suicida tinha razão, os suicidas tinham razão, porque, como ele fala, o mundo não tem remédio. A noite anoiteceu tudo, a noite acabou com tudo, a noite estragou tudo, né? E muitas vezes a gente percebe o mundo desse jeito, né? Olha quantas notícias ruins que a gente tem tido ultimamente. Então é muito fácil a gente também, por esse caminho, a gente começar a pensar em todos os problemas sociais que a gente enfrenta e pensar, o mundo não tem remédio, né? O mundo só tem dor. Mas ele vem para a segunda parte do texto. E aí a segunda parte vem uma outra coisa. A aurora, entretanto, eu te diviso. Né? Eu te diviso porque ele começa a ver no horizonte, ele fazendo a diferença. Eu colocando minha mão lá atrás, não dá pra ver, né? A diferença. Mas sabe quando o sol tá nascendo? Eu coloquei até a fotinho para vocês perceberem isso. Não, o sol tá nascendo, e aí vem uma parte que tá escura ainda, mas o sol já começa a clarear uma outra parte, né? Então eu te diviso porque eu começo a ver essa diferença dessa escuridão sendo contagiada pela luz. Né? Eu te diviso ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender e dos bens que repartirá com todos os homens. Então, essa luz, né, a gente costuma associar a luz com a esperança, né? Tem até aquele outro ditado, né, aquela outra expressão, a luz no fim do túnel. Então, a gente costuma associar a luz com uma esperança. E ele já começa a ver essa esperança. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinha-te que sobes, vapor róseo, expulsando da treva noturna. Então ele já começa a perceber que há uma chance de melhora, né? Apesar de todas aquelas coisas ruins que ele coloca aqui, as raivas, as queixas, as humilhações, a gente já começa a perceber que essa aurora vem. E aí, lembra que eu tinha perguntado lá da pista, lá em cima? Aqui não vai ser mais uma pista, não. Agora vai ser uma placa com neon escrito, olha só do que eu tô falando. Né? Piscando assim com as setinhas. É disso aqui que eu tô falando. O triste mundo fascista se decompõe ao contato dos teus dedos. Teus dedos frios, que ainda se não modelaram, mas que avançam na escuridão, como um sinal verde peremptório. Então, do que ele está falando? A crítica dele é a quê? Que guerra é essa que ele está falando? Agora tem o neon assim piscando. Do que ele está falando agora? A gente já falou que é uma guerra. Agora ele falou do fascismo, está falando da Segunda Guerra Mundial. Né? Então ele está fazendo essa crítica bem direta aos horrores provocados por essa Segunda Guerra. Né? Então vamos continuar a leitura. E aí ele começa a falar que esse mundo fascista, né? Esse mundo da Segunda Guerra Mundial, ele já começa a se decompor. Essa é a visão dele, né? Que se espera. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo. Minha carne estremece na certeza de tua vinda. É a vinda da aurora, a vinda desse tempo de esperança.
O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos hirtos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Então, ele já começa a falar dessa esperança, né? Então, tudo que antes era estático, era imóvel, estava lá passivo com a guerra, agora começa a se movimentar, né? Aí ele fala assim, as mãos sobreviventes se enlaçam, né? Então se une. Havemos de amanhecer, o mundo se tinge com as tintas da antemanhã, e o sangue que escorre é doce de tão necessário para colorir tuas pálidas faces, Aurora. Então ele se dirige à Aurora falando, né, que da mesma forma, né, que a noite anoiteceu tudo, agora também havemos de amanhecer, né? Então a gente também vai amanhecer. E aí tem uma outra coisa que tem uma diferença aqui que é fundamental para a gente entender esse poema e entender essa fase social de Drummond. Olha só a marcação. Não enxergo, primeira pessoa. Meus, primeira pessoa. Me, primeira pessoa. Aqui nesse primeiro momento, né, na primeira fase, né, vamos dizer assim, na primeira parte desse poema, a gente vai ter uma concentração, um destaque para a primeira pessoa, para o próprio eu, para o próprio indivíduo, né? Não enxergo, né, que é a primeira pessoa, me perturbavam, primeira pessoa, meus, que é a primeira pessoa. Agora, na segunda parte, ele não vai concentrar apenas nesse indivíduo, nesse eu. Ele vai trazer o plural, né? Além dele utilizar mais, falando dos outros, né? Da ação dos outros, né? A mão de sobreviventes se enlaçam. Aqui a gente vai ter o plural. Havemos. Não só hei de amanhecer, não é só eu. Não sou eu sozinha que vou amanhecer. Não sou eu, indivíduo, que vou amanhecer. É o nós, né? É um plural. Que diferença que tem, pessoal, entre utilizar a primeira pessoa né, a primeira pessoa do singular e utilizar a primeira pessoa do plural? Que diferença isso faz? Fica esperando, gente. Quando vocês estão apresentando um trabalho, por exemplo, né? Esse ano vocês se lembraram um pouco disso, né? Mas quando vocês estão apresentando um trabalho, e aí alguém do grupo vai falar assim, porque eu fiz uma pesquisa, eu fiz esse cartaz, eu fiz esse slide. Qual que é a sensação de vocês? Né, quando vocês estão vendo alguém apresentando, ou quando você é do próprio grupo e ouve uma pessoa falar assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Egoísta. Exato. Egoísta, quer aparecer, né? Se acha superior. Mas aí se a pessoa fala assim, nós fizemos uma pesquisa, nós fizemos esse slide, qual que é a impressão que passa? Que foi de forma coletiva, que teve a ajuda de cada um. Que foi de forma coletiva, que todo mundo trabalhou junto. Então, no texto, ele também traz esse indício de que quando a gente... Aí tá passando pano para o rapaz que esqueceu. Mas é justamente, não é exatamente passar pano, aqui é a ideia. Mas é a gente pensar que sozinho a gente não faz nada. Quando a gente age egoisticamente, quando a gente se volta apenas para nossa própria dor, para o nosso próprio indivíduo, para o que a gente quer, porque a gente pensa, a gente cai na noite. A noite anoitece. A noite nos dissolve, porque estamos sozinhos, né? Então, quando a gente está sozinho, a gente fica muito mais suscetível, muito mais vulnerável aos perigos que o mundo nos traz.
E aí, qual que vai ser a solução para o mundo? O que vai fazer o mundo melhorar? O que vai fazer o mundo progredir? O que vai fazer o mundo voltar a ter esperança? Voltar-se para esse coletivo. Voltar voltar o olhar para o social. Pensar no outro, né? Então, ele, em vez de falar, hei de amanhecer, né, que eu vou ter esperança, não, ele vai falar, havemos de amanhecer. Então, todos nós, para o mundo ter chance ainda, nós precisamos nos unir, né? Então, aqui a gente vai ter essa diferença, essa saída do individual para o coletivo. Isso vai ser uma coisa muito importante desse momento da literatura de Drummond, né? Que ele vai transcender, ele vai além, né, dessa preocupação com os próprios desejos, com os próprios sentimentos. Não por acaso esse poema está num livro chamado Sentimento do Mundo. Não é mais o sentimento só dele, é o sentimento do mundo todo, é um sentimento que traz essa ideia mesmo de coletividade, né? Esse sentimento de que a gente precisa se unir, né? A gente precisa, como ele vai falar lá no poema, né? A gente precisa, nós que somos os sobreviventes, nós precisamos enlaçar as nossas mãos, né? Então, todas essas características vão fazer parte dessa literatura drummondiana, né? Então, aqui, todo o cansaço que ele sentiu vai ser diminuído pela essa união, né? Por essa esperança causada por esse coletivo. Ficou um pouco mais claro o texto até agora? Ficou. Ficou. Deu para entender mais, né? Então, gente, aí o que a gente vê? Que apesar dele estar se referindo a algo pontual, vamos dizer assim, a gente também vai ter essa atemporalidade do poema. Então, ele se refere a esse mundo fascista, né? Ele se refere à Segunda Guerra Mundial, ele fala dos problemas da época, mas ele também a gente também consegue transcender, a gente consegue também interpretar esse poema para além desse tempo. A gente consegue pensar no poema como algo que a gente que serve até os dias de hoje, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai ver que isso também tem relação, esse poema, ainda tem relação com os nossos dias e vai ter relação para o resto da vida, que é pensar justamente dessa oposição entre indivíduo, entre ser sozinho e o ser no mundo, entre esse ser coletivo, né? Então, a gente vai ter essa intenção de trazer também essa reflexão sobre quem somos, quem vivemos, né? E tudo isso, né, a gente pode levar para a nossa vida. Quando a gente age individualmente, a gente é visto como egoísta. Quando a gente fica, eu quero, eu penso, eu fiz, a gente é tido como egoísta, né? Como a Giovana falou. Só que a gente pode também pensar de uma forma coletiva, né? Em vez de a gente ficar competindo com o outro, a gente pode se unir ao outro, né? A gente pode tentar, vou parar a apresentação, a gente pode tentar se aproximar mais do outro,
né? Então a gente vê, hoje a gente está vivendo uma guerra diferente, né? Que não é uma guerra de soldados, de armas, mas é uma guerra também, né? Esse problema que a gente está passando por conta da pandemia é um tipo de guerra também, que provoca alguns sentimentos muito semelhantes aos sentimentos provocados por uma guerra real, né? Que é o sentimento de abandono, o sentimento de angústia, o sentimento de incerteza com o futuro, né? E como que a gente vai resolver isso? Só pensando no coletivo. Então a gente precisa também pensar no outro, né? O número de mortes, Giovana, com certeza, né? Inclusive, esses dias teve as homenagens ao 11 de setembro, né? E aí eu vi uma estadunidense fazendo uma crítica ao Trump, que como que ele faz uma homenagem enorme por causa dos 4.000 mortos no World Trade Center, mas esquece das mortes ocasionadas agora pelo vírus, né? Então, ela aponta essa hipocrisia. Então, assim, pelo número de mortes, a gente tem aí uma bomba de Hiroshima, né? Deixa eu só conferir aqui quantos mortos foram na bomba de Hiroshima. Então, como que a gente vai ver? Como que a gente pode resolver esse problema, né? É justamente pensar nesse coletivo, em se unir, né? Então, cada um tomando seus cuidados, né? Só lendo aqui que a Franciele falou, mas infelizmente parece que as pessoas estão pensando mais individual com tudo isso. Enquanto as pessoas estão pensando no individual, o que está acontecendo? O número de mortes só está aumentando, o número de contaminados só está aumentando. E isso vale para várias outras questões. A gente tem, desde esferas menores, mais particulares, como essas esferas maiores. Então, nessa esfera grande, a gente tem esse grande problema que está atingindo o mundo inteiro, né? De forma direta ou indiretamente, mas o mundo inteiro ainda está lidando com as consequências dessa pandemia. E a gente tem esferas menores, por exemplo, esse mês é o mês dedicado à vida, né? Que é o Setembro Amarelo, e o combate à depressão e suicídio. Então, a gente vê que as pessoas não se preocupam também com o outro, muitas vezes. Elas estão tão voltadas para si que elas não percebem que as próprias ações estão causando mal e até causando a morte da outra pessoa, né? Então, quando se faz um bullying, quando se exclui a pessoa, quando humilha a pessoa, pode estar provocando, de pouquinho em pouquinho, a morte dessa pessoa. Então, a gente precisa voltar o nosso olhar para esse coletivo, né? O Bruno falou aqui, é natural do ser humano ser individualista, por isso que isso ainda acontece. Será que é natural do ser humano ser individualista? Ou será que isso é uma composição ocidental que a gente vai viver? Eu não sei se vocês conhecem um pouco da cultura oriental, da cultura africana, né? Que quem viu o filme Avatar tem um pouquinho de noção, o Avatar dos grandões azuis, tá? Tem um pouquinho de ideia que faz parte de várias etnias da África, que é a ideia do coletivo, né? Que é a ideia do Ubuntu. Eu sou um com todos. Eu não sou sozinho no mundo. Então, essa ideia de que ser individualista é algo natural é uma construção social, é uma construção histórica. Não é algo próprio, individual do ser humano, né? E isso, Giovana, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe, né? Então, nós não precisamos ser assim, porque há várias outras etnias, há várias outras civilizações, há várias outras construções que mostram o contrário, né? E aí, mencionando, por exemplo, só para vocês terem a ideia dessa competição, essa questão de competição e cooperação, falando um pouco dessa cultura, que é uma cultura africana, eu vi um tempo atrás uns relatos de alguns voluntários que foram fazer atividade, né, lá na África,
não lembro agora em qual país. E aí era com crianças e foi fazer umas gincaninhas, né? Umas brincadeiras. E tinha um prêmio que era aqueles picolézinhos, né? Uns sorvetinhos. E era o prêmio para quem ganhasse. E aí ganhou o time, né? O time que ganhou ficou todo feliz, abraçou o outro e tudo mais. E aí tava pegando o prêmio e passando para quem perdeu. Aí elas, não, né? As missionárias que estavam guiando o trabalho, não. Não é para eles, porque eles perderam, é para vocês que ganharam. Aí as crianças, né, pararam. Não, então não quero. Se os meus amigos não vão comer, eu não quero também. Porque eles têm essa ideia de coletividade. Se não for para todos, é para nenhum. Né? Então, aí eles preferiam dividir, mesmo que comessem menos que aproveitassem menos, né, do doce, mas que todo mundo compartilhasse. Né? Então, a gente vê essa diferença. Aí eu não vou esse eu não vou poder retrucar, Bruno, porque eu não eu não tenho conhecimento sobre esse período é, das cavernas, né? Então eu não vou poder refutar o que você está falando, mas essa questão de individualidade eu também não sei dizer ao certo, porque o ser humano não consegue comer um animal inteiro, né? Então, será que realmente ele ficava com tudo? Ou será que ele só era o primeiro a comer? Eu li um livro sobre isso, sobre os Homo sapiens, a breve história da sociedade, que falava que eles andavam apenas em bandos, então um animal dava para vários dias, para a família inteira. Pois é. Então, eu imaginei isso, que com o ser humano ele não é um animal grande. Então, ele não consegue comer, a não ser que a caça dele fosse uma caça pequenininha, né? Fosse um pássaro, né? Alguma coisa desse sentido. Mas a gente pode pensar uma outra coisa também. O ser humano de hoje não é o ser da caverna mais, né? É um, um ser evoluído. Nós somos agora um ser pensante. E a ideia de sobrevivência, assim, mas não é só a minha sobrevivência, é justamente porque eu tenho a consciência de que a minha sobrevivência depende do outro, né? E hoje a gente desenvolveu outras características que vão além da própria sobrevivência, né? Para a gente viver pacificamente, para a gente ter qualidade de vida, eu preciso ir além disso, eu preciso contar com o outro também. E só para finalizar, eu queria mencionar só mais um fato sobre o texto, e aí depois vocês pesquisem. Esse poema é dedicado a um artista plástico. Sandro Drummond dedicou esse poema a Cândido Portinari. Não sei se vocês já ouviram falar. Cândido Portinari foi um artista plástico incrível, né, que vai trazer vários elementos da cultura brasileira de uma forma bem crítica. Então, ele vai trazer também esse lado social, né? E aí ele dedica esse poema ao Portinari, que traz também essa ideia para mim, né? Traz justamente essa ideia, reforça a ideia da coletividade. Eu te dedico, né? Eu dedico ao meu companheiro artista, para ele se sentir também com esperança, trazer também essa ideia de esperança ao outro. Eu não quero escrever só por escrever, mas eu quero que a minha poesia sirva para o outro. Eu quero que a minha poesia toque uma outra pessoa, que ajude outra pessoa a entender esse mundo, se sentir iluminado por esse mundo, né? Então, a gente pode terminar agora pensando um pouco nisso, pensando que as nossas ações afetam também o outro, e que a gente pode começar a pensar nisso mais fortemente, né? A pensar que eu preciso do outro. Eu não existo sozinho. Tudo que me rodeia depende do outro, né? Então, pensar nas minhas ações e como elas tocam o indivíduo, como tocam o outro. Ok?
Vocês querem comentar mais alguma coisa? Então, pessoal, obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês, né, que tenham... Isso, Bruno, foi escrito na fase social. Eu espero que vocês consigam fazer os exercícios. Se tiverem alguma dúvida, pode me procurar pelo próprio Classroom, né? Pelo próprio Google Sala de Aulas, né? Tem a opção de deixar os comentários. E pode me procurar para qualquer outra questão também relacionada, tá bom? Aí aqui a transferência está amanhã. Como a gente fez o Meet hoje, eu não vou fazer o Meet amanhã, tá bom? E aí fica quinta e sexta para vocês terminarem a atividade. E aí eu fico só com plantão de dúvidas. Se quiserem me chamar para abrir um Meet para tirar dúvida, pode também. Mas eu vou ficar só com plantão de dúvidas, eu não vou fazer a aula toda. E aí aí eu trabalho com a correção do exercício só mais para frente, tá bom? Podem deixar, por favor... deixa, por favor, no chat a turma de vocês, para poder valer como a chamada. Quem for colocando já pode ir saindo, tá bom? Beijos e até a próxima.